Hoje eu resolvi gravar num lugar diferente, que tô pegando sol. Aliás, tem que aproveitar o sol, né, galera? Que logo ele vai embora, e quando vai embora é 9 meses de sofrimento, só neve, só frio. Mas eu não vim aqui falar sobre isso. Vim falar sobre um tema bastante interessante. O que você gosta e não gosta nos Estados Unidos? Fica até o final, que já você vai ficar sabendo. Angel, o que você mais gosta e o que você menos gosta aí nos Estados Unidos? Bem, galera, aqui tem muitas coisas boas, sabe? Tem, por exemplo, vou falar o número 1 que me faz estar aqui nos Estados Unidos. É o fato de você ter um pouco mais de liberdade. O fato de você, por exemplo, estar aqui gravando esse vídeo praticamente na rua e não estar preocupado de chegar um vagabundo, ou um aproveitador, ou um bandido marginal, chegar e levar teu celular. E muitas vezes no Brasil eles levam o celular e levam a vida da pessoa. Então, um dos grandes motivos de eu estar aqui nos Estados Unidos é a liberdade que eu tenho de poder usufruir com que eu tenho condições de comprar um celular ou, sei lá, uma moto, um carro, e sem estar com essa preocupação. Mas, Angel, você está falando que aí nos Estados Unidos então não tem ladrão? Lógico que tem ladrão. Mas 2 anos que eu estou aqui, eu nunca vi ninguém roubando o celular ou algo parecido de ninguém. Que fique bem claro. Outra coisa que eu gosto aqui dos Estados Unidos é que as pessoas, apesar da minha cabeça ser diferente, elas trabalham, então elas se preocupam em ter o que elas podem, ou seja, elas trabalham para adquirir aquilo e não fica preocupado aí com a sua vida. Quem faz isso geralmente aqui é brasileiro. Geralmente o brasileiro fica aqui cuidando da vida dos outros, ou até caguetando um amigo brasileiro que está trabalhando, mas então ele vai fazer o mal porque ele não tem, aí então ele vai caguetar mesmo, porque infelizmente a nossa raça é assim. Mais uma coisa que eu gosto nos Estados Unidos, você tá andando na rua e não ser necessário você esticar a mão. Pelo menos lá em Santos, eu ia atravessar a faixa, eu tinha que esticar a mão para atravessar na faixa. E muitas vezes você tinha que tirar a mão, porque senão a pessoa, a moto, o carro, passava por cima e levava a sua mão junto. Então aqui a educação é sensacional. Realmente as pessoas param na faixa. Eu acho isso muito legal, muito bacana. Outra coisa que eu gosto nos Estados Unidos é o poder de compra, né, galera? A moeda americana é, sem dúvida, muito forte. Então você vai no mercado, depois de 1 ano, 2 anos, talvez tenha um aumento, e o aumento é bem pouco. E isso é muito diferente do nosso Brasil. Que a gente lá no Brasil, o que acontecia? Tive que sair lá do lugar porque, nossa, apesar de estar sol, tá muito frio, galera. Ainda continua frio. Não tá aquele frio de menos 15, menos 20 que tava fazendo antigamente no inverno. Mas tá assim, tá frio, galera. Eu inclusive vou vir pro sol tentar gravar o resto do vídeo, porque senão eu não vou responder vocês. Mas vamos lá, vou sentar aqui no murinho aqui. Os passarinhos tudo me esperando que eu coloco comida para eles. Outra coisa que eu gosto aqui nos Estados Unidos, vamos lá. Você manda o seu filho para a escola e você fica tranquilo, independente que seja estadual, de mandar lanche para ele, porque logo que ele entra tem um lanche para ele comer, umas 3 horas depois tem outro lanche, e na hora que ele sai tem outro lanche, ou seja, praticamente 3 lanches. Então a criançada, além de ficar o dia inteiro não, mas das 8 até 2h30 da tarde, o teu filho sai da escola assim, em 1 ano e meio, 2 anos, falando inglês muito bem. Pelo menos as minhas filhas já falam inglês praticamente fluente e sempre está mudando o nível, cada vez mais elevado. Isso daí é algo que é muito bom, até porque no futuro isso vai ajudá-las. Outra coisa que eu gosto nos Estados Unidos é que, apesar de gostar e não gostar, é um país da diversidade. Diversidade que sentido?
Aqui você vê um pobre, um pintor, um pedreiro, sei lá, uma pessoa da limpeza comendo no mesmo restaurante que um médico come, que qualquer outra pessoa que tenha mais dinheiro coma. Então essa pessoa também pode comer porque tem acesso. Então isso daí é muito bom. Vamos dizer, quais mais coisas você gosta dos Estados Unidos, Rangel? Eu gosto do modo de ser do americano, porque é bem parecido comigo. Eu sou o tipo de pessoa que não faço amizade fácil. Eu não sou o tipo de pessoa que fico falando da minha vida pessoal para qualquer um. E então você não fica de papo furado com pessoa, por exemplo, que fala das outras para você e com certeza vai falar de você para as outras. Eu acho isso bastante bacana. O americano, ele é um povo assim meio na dele e às vezes é confundido com snob, com ignorante. São meio frios? São, mas é o jeito deles e temos que respeitar. Não consegui ficar lá fora, o frio tá insuportável. Apesar, que nem eu vou repetir, tá se aproximando na primavera, ou já tá, eu nem sei. O frio continua tremendo. Vamos dizer que agora tá fazendo, sei lá, uns 14, 15 graus. Mas continua frio, galera. Frio terrível. Como eu tava falando, outra coisa que eu gosto aqui dos Estados Unidos, eu me sinto bem seguro, sabe? Todos os lugares que eu ando, apesar de as pessoas falarem assim que é um bairro muito perigoso, já fui conhecer um bairro, uma cidade chamada Dorchester, que falaram que era muito perigoso. Talvez seja até em determinado horário, mas todas as vezes que eu fui em Dorchester, não me senti ameaçado, não vi nada de extraordinário que me deixou preocupado. Agora, já falei muitas coisas boas. Vamos falar agora sobre as coisas ruins, que também tem muitas coisas ruins. E as pessoas acham que só porque os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, que não é um país perfeito. Então vamos lá. Uma das coisas que eu não gosto nos Estados Unidos, primeiro, é que apesar daqui ser legal, quando você vai atravessar a faixa, tem pessoas muito, mas muito folgadas. Por exemplo, às vezes a pessoa fica atravessando a faixa em passo de tartaruga, porque sabe que você não vai atropelar ela. Que se atropelar, meu amigo, acabou sua vida. Então elas abusam. Elas tiram o celular para falar no celular, passo de tartaruga. Às vezes o semáforo não está nem aberto para ela, ela vai lá e já coloca o pé, já atravessa, nem olha para os lados, e você que se ferre, se bateu, é problema seu. Ela simplesmente faz isso. Eu acho isso terrível, porque parece que da mesma forma que você é educado, parando na faixa, as pessoas não usam o mesmo artifício de ser educado para ter o senso de ver que o sinal está fechado para elas. Então muitas pessoas fazem isso. Outra coisa que eu não gosto nos Estados Unidos de jeito nenhum, pelo menos aqui no estado de Massachusetts, é muito buraco, galera. É muito buraco. Então aqui, para você manter um carro, é muito complicado, porque você sempre vai estar fazendo a revisão do seu carro direto, vai estar fazendo alinhamento, balanceamento, vai estar trocando peças de carro, porque é muito buraco. Em todo lugar que você vai aqui do estado de Massachusetts, é buraco por metro quadrado. Mas por que tem esse buraco? Tem um porém, né? Como é um estado frio e eles jogam muito sal para a neve não grudar na época que está caindo neve, e vem aquelas escavadeiras tirando o gelo das rodovias, das ruas, com isso vem quebrando, né? Fazendo buraco nas estradas, nas ruas. Então é terrível. E todos os anos, mas todos os anos, você vê fazendo buraco, tampando buraco, fazendo buraco, tampando buraco, trocando tubulação. É muito chato, é muito chato. Às vezes você passa numa rua, tá fechada, às vezes você vai no centro de Boston, aí lá é meio complicado, é igual São Paulo, é igual Rio de Janeiro, aí você tem que dar uma volta tremenda. Isso é muito chato, muito chato. Outra coisa que eu acho estranha aqui nos Estados Unidos,
quando você pede ou fala obrigado para o americano, ele não responde assim de nada, ele só faz assim, a maioria, é 90%. Você fala alguma, obrigado, thank you, ele fala, ele não fala de nada, Nossa, isso daí me deixa louco, porque, pô, não sabe abrir a boca e falar de nada. Não, amigão ou amiga, não sabe falar isso? Eles não sabem falar de nada. A maioria Aí você fica olhando assim, meu Deus, é precário. Coisas que eu não gosto dos Estados Unidos. Aqui tem muitas coisas ultrapassadas. Por exemplo, eu pagar uma conta de telefone, uma conta de gás, de luz, e não é assim que nem o Brasil. Você vai, coloca lá no código de barra, já foi automaticamente pago. Não, você coloca no código de barras, entra no site, aí você todas as vezes tem que colocar os dados do cartão, tem que colocar a data de vencimento, tem que colocar o código do relógio. Eu acho isso ultrapassadíssimo. Para um país de primeiro mundo, deveria ser tudo excelente aqui, mas não é assim, galera. Posto de gasolina, são poucos os postos de gasolina que fica aberto 24 horas, igual ao Brasil. Pelo menos na minha cidade, em Santos, eu encontrava um posto de gasolina 24 horas em cada esquina. Então eu ia lá e abastecia a hora que eu quisesse. Aqui não, se você, dependendo inclusive da cidade que você estiver, se você não abastecer o seu carrinho, ou vai ficar na rua, ou você não vai fazer o que você tem para fazer. Então faça isso bem antes. Outra coisa que eu não gosto aqui nos Estados Unidos, de jeito nenhum, eu não gosto, é que, como no Brasil, a molecada tem também direito, tá, galera? Não é, o Brasil é lá no estado, não sei que lugar que o fulano matou e não aconteceu nada com ele. Aqui, esses dias eu tava conversando com um amigo, barbeiro, ele falou o seguinte, que em determinado lugar, menores, e inclusive eram brasileiros, pelo menos no estado de Massachusetts, estavam roubando corrente, estavam roubando relógio, e inclusive eles colocam isso no YouTube, lá no Facebook, eles sendo presos, e depois eles são soltos. E parece que só vão responder o processo quando eles estiverem de maior. Ou seja, esse estado aqui realmente é muito bonzinho para esse tipo de delito, porque tem outros estados que é cadeia, e aqui é diferente. Por quê? Não sei, porque cada estado tem as suas próprias leis, então creio que é isso. Vamos ver outra coisa que eu não gosto nos Estados Unidos, ou pelo menos no estado de Massachusetts, é o frio severo, 9 meses de frio, mas é frio, galera, é frio. É aquele frio que você fica 9 meses sofrendo, praticamente, sei lá, uns 4 meses caindo neve quase todos os dias, temperaturas de menos 15, menos 20, menos 11, a média é mais ou menos isso, galera. Então você sofre demais. Ah, mas não é tudo aquecido? Mas o sofrimento, na hora que você sai do carro para você comprar alguma coisa, dentro da sua casa, apesar de ser quente, aquele negócio tá... Aquele heater, o aquecedor, te incomoda, às vezes resseca tanto que sai sangue do seu nariz, você não está acostumado. Também não gosto dos Estados Unidos, a água, galera. Como é que um ser humano vai falar para mim? Muitos falam que os Estados Unidos você pode tomar água da torneira. Se na hora que você vai tomar banho, o seu cabelo fica duro, cai, com tanta química que tem, imagina você tomando essa água. E quem que é o cidadão que vem falar aqui na internet que nos Estados Unidos você não precisa comprar água, você pode tomar? Eu não sei se nos outros estados, porque nem na Flórida, quando eu estava na Flórida, eu tomava água da torneira. É horrível, é cheio de química e eu não aconselho ninguém. Tanto é que eu vou falar para vocês, esse pessoal aí que fica falando mentira para ganhar curtida, para dizer que aqui é o país da maravilha, não é. Eu peguei uma verme através da água. Água, galera, água, torneira. O médico me explicou que em algum lugar eu tomei água e não era filtrada, não era potável e peguei uma verme. Aí tive que tomar lá um medicamento. E o engraçado que eles me ligaram para falar, olha, você tá com essa tal verme devido à água e nós vamos te dar um remédio totalmente grátis, você vai tomar e vai ficar bom. Exato.
outra coisa boa de falar. Aqui, outra coisa ruim que eu não gosto é o sistema da saúde. Apesar da saúde ser grátis, aqui no estado de Massachusetts, todas as vezes que você vai no médico, todas as vezes você tem que repetir a mesma coisa. Por exemplo, no Brasil você vai no médico, ele faz um prontuário e tudo aquilo de informação fica no computador. Aqui não. Em qualquer lugar que você vá, ele pergunta a mesma coisa. É tipo um psicólogo. Você está sofrendo abuso, é sempre, isso me irrita. Você está sofrendo abuso, se você está passando fome, se você está passando necessidade. Independente do que eles perguntem, isso aqui deveria ter tudo dentro do sistema, para não ser repetitivo. Eu imagino, quando eu estava reclamando alguma coisa na Claro ou na Vivo, para desligar, porque a internet estava ruim, eu queria cancelamento. Eu tinha que repetir várias vezes, isso é chato pra caramba. Por um país de primeiro mundo, deveria mudar muita, mas muita coisa. Sim, galera, eu detesto rato. Aqui eu acho que tem mais rato do que população. Pelo menos no estado de Massachusetts é muito rato, é rato demais. Para você ter ideia, mas não é porque a casa é suja, não. A minha casa, a mulher sempre limpa muito bem, tá sempre brilhando, todos os produtos de limpeza, e sempre tem rato. Pra você ter ideia, eu já matei rato no chinelo, exatamente, nos chinelos. Eu fiquei na cozinha, os ratos não tinha para onde correr, eu ia lá e metia o chinelo no rato e matava. E muitos eu nem matava porque eu tinha pena, porque os ratos eram pequenininhos, são pequenininhos dentro de casa. Já os grandes, praticamente são dinossauros, gigantes, gordos. Mas é isso, galera. Coisas que eu gosto e não gosto nos Estados Unidos são mais ou menos essas, para vocês terem uma ideia. Tem mais coisas que eu gosto, tem mais coisas que eu não gosto, mas o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não pense que aqui é o país da maravilha, que aqui é perfeito, que o Brasil é uma porcaria. Que, apesar do Brasil ser um país de terceiro mundo, muitas coisas no Brasil dá de 10, de 20, de 100 a 0 do que aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, o sistema de saúde público, pelo menos em Santos, estou falando em Santos, ele funciona muito bem. Os meus pais utilizam e super satisfeito. Eu, com plano de saúde particular no Brasil, em Santos, muitas vezes eu preferi usar o SUS porque era muito mais rápido do que o particular. Exatamente. Então você, brasileiro, que está aí no Brasil, nosso país tem sim muitos defeitos. O principal é esses políticos aí roubando todo mundo. É a falta de segurança, a falta de emprego. Mas nosso país é maravilhoso, as melhores comidas do mundo. O povo melhor do universo é o brasileiro. Receptivo, um povo alegre, um povo batalhador. Não quer dizer que aqui não tenha, pelo amor de Deus, sim, tem muitas pessoas assim nesse perfil. Mas o Brasil é sensacional, sensacional. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, vocês já sabem, compartilhem, comentem, curte, se inscreve no canal para mais informações. Um beijo, eu fui, mas eu volto.